paz do Senhor a todos os amados ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui mais um dia desfrutando de uma vida diária com Deus. E neste dia, quero deixar aqui uma reflexão que se encontra no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 14, versículo 13 e 14, que diz assim: E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Meus amados ouvintes, o apóstolo Tiago, em sua epístola, ele vai dizer que muitas das vezes pedimos e não recebemos nada. E por que isso acontece? Porque muitas das vezes pedimos para gastar com os nossos deleites. Pedimos coisas para a nossa própria glória e não para a glória de Deus. E por isso, muitas das vezes, temos orações que não são atendidas. Então aqui o Senhor Jesus, ele vai nos explicar o método para que a oração ela se torne eficaz. A primeira coisa que precisamos ter em mente é que nós tínhamos uma dívida impagável diante de Deus. A nossa dívida diante de Deus era uma dívida que jamais poderia ser paga com o nosso sacrifício próprio, com a nossa justiça própria. A nossa dívida com Deus era impagável. Então nós temos que ter isso em mente. E então saber que nós precisamos de pedir no nome de alguém que tenha crédito diante de Deus. E este alguém é o Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele diz: em tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Então toda oração, ela deve ser pedida em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque é no nome dele que existe autoridade. É no nome dele que algo pode ser feito, realizado e que algo pode ser pedido diante de Deus. Eu não posso chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu estou pedindo em meu nome. Eu não posso fazer isso, porque eu sou um pobre pecador. Mas Cristo, ele venceu o pecado. Ele veio para salvar, para pagar a nossa dívida. Então, o nome dele é um nome que é sobre todo nome. E ao nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobrará. Então, a oração ela deve ser pedida no nome do Senhor Jesus Cristo. E a oração ela deve ter um propósito. As nossas orações devem ser feitas, os nossos pedidos, os nossos desejos, eles devem ser pedidos de acordo com a vontade de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado e não para que eu seja glorificado. Quando pedimos algo para a nossa própria glória, Deus ele não atenderá. Por quê? Porque simplesmente iremos gastar nos nossos deleites, nos nossos prazeres, nas nossas concupiscências, coisas que muitas das vezes irão nos afastar do Criador. E Deus, como um Pai amoroso, ele deseja ter a nossa presença perto dele e não distante. Então, se pedimos algo que irá nos distanciar de Deus, Deus ele não nos concederá. Então, a nossa petição ela deve ser para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado através das nossas vidas. Porque nós não fomos criados para nós sermos glorificados, mas fomos criados para que Cristo, para que Deus seja glorificado através das nossas vidas. E um outro ponto, também extremamente importante, vai dizer no versículo de número 15:
Se me amais, guardais os meus mandamentos. Porque há muitas pessoas, não adianta nada eu pedir no nome do Senhor, pedir para a glória do Senhor, mas eu não guardar os mandamentos de Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não adianta. Não adianta eu ter uma vida toda desregrada, vivendo no adultério, na prostituição, no homossexualismo, na mentira, no roubo, na corrupção e querer achar que Deus me atenderá. Deus ele não atenderá porque a Bíblia é bem clara em dizer que Deus ele tem a sua face virada contra os que praticam iniquidade. Então, se eu estiver levando uma vida pecaminosa, eu preciso primeiro me arrepender e converter dos meus pecados. Ir a Cristo, reconciliar a minha amizade com Deus. Aí sim, eu começo então a orar, pedir em nome de Cristo e buscar a glória de Deus. E através disso, as orações, elas com certeza serão atendidas. Com certeza Deus ele fará coisas grandes através das nossas vidas. Quando amamos e guardamos os mandamentos que o Senhor Jesus nos deixou, quando pedimos tudo em nome do Senhor Jesus e quando as nossas petições elas forem direcionadas para glorificar a Deus. Então que venhamos a colocar esta palavra em prática, que o Espírito Santo nos ajude a colocar isto em prática, para que possamos ter uma vida em que as nossas orações elas se tornem eficazes, para que as nossas orações elas agradem ao Criador, para que as nossas orações elas possam alcançar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão caídos, para que o nome de Deus ele possa ser glorificado na nossa nação. Isso é o que nós pedimos em nome de Jesus nesta manhã, agradecendo já a todos que nos acompanham, que Deus abençoe a vida de cada um. Amém.